Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Estamos vivenciando esse momento da ressurreição. Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo está vivo, Cristo vive no nosso meio. E nós estamos felizes porque nós estamos revivendo todo esse momento forte da graça de Deus para nós. Nós vivenciamos durante 40 dias a quaresma. A quaresma foi um tempo de conversão. A quaresma sempre é um tempo de preparação, sempre é um tempo de olhar para dentro de nós e mudar a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Só que o tempo da quaresma não pode acabar, né? Porque a conversão e a penitência tem que ser só no tempo da quaresma? Estão tudo preocupados a achar a palavra, deixar vocês achar a palavra, senão vocês não respondem eu. João capítulo 20, versículo 1. Amém? Acharam? Como eu estava dizendo, a quaresma 40 dias, tempo de penitência, tempo de conversão. Mas será que nós precisamos só de 40 dias para nos penitenciarmos e se converter? Não. O tempo da quaresma é um tempo forte de preparação, porque nós vivenciamos a Semana Santa, a semana maior da nossa igreja, onde nós vivenciamos as dores de Jesus Cristo, Jesus que morreu na cruz e sofreu, e nós vivenciamos durante a Semana Santa a paixão e morte de Jesus Cristo, aonde na cruz ele se entregou por cada um de nós. Ele já fez esse sacrifício. Amém? Nós todos os anos nós revivemos. Por que a igreja coloca a Semana Santa? Por que a igreja coloca esses 40 dias de penitência? A igreja é muito sábia. Olha aqui, presta atenção. A igreja, ela tem uma sabedoria imensa. Sabe por quê? Porque a igreja coloca esse tempo de preparação para a gente lembrar que Jesus Cristo, olha aqui para a cruz. Olha para frente, deixa o barulho para lá, a nenezinha está brincando. Olha para frente, olha para a cruz, olha para cá, presta atenção. Olha aqui, olha. Nós temos uma igreja que é muito sábia. Ela coloca 40 dias para a gente vivenciar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Já pensou se nós não tivéssemos esses 40 dias, essa quaresma, para a igreja fazer a gente reviver tudo isso que Jesus fez por nós? Já pensou se a igreja não tivesse o tempo da quaresma, tendo o tempo da quaresma, 40 dias para a gente olhar para a cruz e ver o quanto Jesus sofreu por nós? Passa a quaresma, a gente parece que esquece. Sim ou não? Cada um vai viver depois e esquece do maior sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então a igreja é muito sábia em colocar, só que é muito pouco, é ou não é? 40 dias é muito pouco. A igreja, ela coloca 40 dias para a gente refletir. Mas nós, como obrigação de cristãos, nós temos que refletir isso todos os dias. Quem tem crucifixo em casa, levanta o braço. Acho que todos nós temos. Então, eu não sei onde fica o crucifixo na sua casa. Alguns colocam na sala, na porta, né? Para a pessoa entrar e já ver, olhar para a cruz. Se vier alguém já carregado, olhando para a cruz, já recebe a libertação. Talvez você tenha no seu quarto, no seu cantinho de oração, mas é importante, amados irmãos e irmãs,
olhar para a cruz todos os dias. Todos os dias. Olhar para a cruz e relembrar e reviver que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Canta forte. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Nós temos que olhar para a cruz todos os dias, não só na quaresma, todos os dias, e olhar e, se possível, cantar essa música que nós sabemos para nós mesmos. Nós vamos cantar para nós, para olhar para a cruz e dizer: ninguém me ama como ele. Ele entregou o Filho único por amor a mim, pela minha salvação. Amém, irmãos? Então, como eu dizia, a nossa igreja é sábia. 40 dias é maravilhoso, preparação, mas é muito pouco. Todos os dias nós temos que se converter. 40 dias de conversão, não, a conversão é todos os dias. Amém? E Jesus, ele não ficou naquela cruz, porque ele é mais poderoso que a morte. Ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia. Para que ele ressuscitou? Ele ressuscitou para mostrar para mim e para você que lá ele pagou o nosso pecado. Ele não tinha nenhum. E ele ressuscitou para dizer que ele está vivo e todos nós estamos vivos com ele. Porque na cruz ele pagou os nossos pecados. Lá nós morremos com os nossos pecados, morreram com ele. O homem velho, a nossa vida velha, morre com Jesus na cruz e renasce uma vida nova. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Fala comigo. Todo aquele que está em Cristo. Não, repete. Todo aquele que está em Cristo. Está muito fraco. Vocês morreram? Não, né? Então tá bom, estão vivos. Então, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque Jesus vive. E eu vivo com Ele. E Ele reina. E Ele é Deus. E Ele é o Senhor. E eu pode aplaudir esse Deus maravilhoso que vive e reina. Amém. E Ele ressuscitou para quê? Para subir para o Pai e para preparar para cada um de nós moradas. Lá é o nosso lugar.
O meu lugar é o céu, é onde eu quero morar. Vai, canta. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Lá é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. Lógico, nós vivemos, quando nós estamos aqui, nós vamos viver nesse mundo, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos conviver com a família, nós precisamos fazer as coisas que estão nesse mundo, mas aqui é uma passagem. Amém? Tem gente que está com a passagem mais perto, já. Tem gente que a passagem está lá no começo, pegou o ônibus lá no começo. Tem gente que já está com a passagem, o Papa Francisco já estava com a passagem dele, o ônibus já estava chegando, aonde? Na estação. Aonde que é a estação? No céu. O ônibus dele estava chegando, já estava pertinho de chegar. O avião, a gente pode colocar o avião, pode colocar o ônibus, um meio de transporte, o carro, já estava quase chegando, e chegou. E cada um de nós vai passar por isso também. Por isso que é importante se preparar. Amém, irmãos? Por isso que é importante amar uns aos outros. Perdoar. Perdoar aquele que me ofendeu. Eu amo você. E em Jesus é a aliança do Senhor que Ele fez para com nós. A gente precisa amar o irmão, perdoar o irmão. É fácil? Não. Mas se eu não perdoo, eu não sou perdoado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, eu só sou perdoado se eu perdoar. Então é isso. Por isso que nós vamos para a igreja, porque nós somos pecadores. Nós não somos gente boa, não. Quem vai para a igreja não é gente boa, é gente ruim, gente que precisa ser mudar de vida. Porque o santo não precisa estar mais na igreja. Já está santo. Santo está na onde? No céu. Quem tem que estar na igreja é os pecadores. Os pecadores que estão buscando a santidade. Amém, irmãos? E é isso que nós precisamos. Buscar a santidade, buscar a Deus, buscar essa vida nova. E no primeiro dia, umas pessoas foram até o túmulo. Vamos acompanhar? 20, versículo 1. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo, presta atenção, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem que era esse discípulo? Aquele a quem Jesus amava. João correu mais rápido que Pedro e chegou lá e viu que os panos no chão, mas não entrou. Você viu que lindo? Olha que coisa mais linda. João foi primeiro. Ele podia ter entrado, não podia? Mas em respeito a Pedro, porque Pedro era o chefe, era o Papa. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Ele era o discípulo amado, não que os outros não fossem,
Mas por que ele era o discípulo amado? Porque ele sempre estava no colo de Jesus, sempre estava aos pés de Jesus, sempre estava ali adorando Jesus. Enquanto os outros dormiam, enquanto os outros, ele sempre estava nos pés de Jesus. Mas ele obedeceu e ele foi humilde. Deixou Simão Pedro. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus, e não estava, porém, com os panos mais enrolados num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro, de João. Viu e creu. E, em verdade, ainda não havia entendido a Escritura. Eles não tinham entendido ainda, segundo a qual Jesus devia ressuscitar entre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Então Maria Madalena foi a primeira. A mulher viu. Foi ela que foi a primeira. Ela veio e contou para Pedro. Pedro falou para João e eles foram. João, mais ansioso, porque que sempre estava nos pés de Jesus, foi correndo mais rápido. Só que não entrou, respeitou Pedro. Pedro entrou, depois ele entrou. Depois que Pedro entrou, voltaram para casa. Mas Maria Madalena ficou com o seu coração inquieto. Ela não ficou contente por si própria. Versículo 11. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Por que será que ela não reconheceu? Ela andava com Jesus. Presta atenção nas leituras. Por que será que ela não reconheceu? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse um jardineiro. Olha, ela achou que era o jardineiro. Por que será que ela não reconheceu? Respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, quando Jesus falou o quê? Maria. Chamou ela por nome, né? Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto, e o Senhor, tinha visto o Senhor, e contou o que lhe tinha falado. Só até aí. Amém? Prestaram atenção? Os homens voltaram para casa. Maria Madalena não. Eles nem repararam que ela não estava, que ela estava ali. Ela ficou por ali chorando. Ela não se conformou. E ali ela teve a graça de ver 2 anjos. E depois perguntaram para esses 2 anjos o que aconteceu. E os anjos, hora que eles olham para ela, hora que ela olha para trás, ela vê, é Jesus, mas ela não vê, ela não identifica Jesus. Mas ela andou com Jesus, viveu com Jesus. Jesus mudou o corpo. Mas Jesus já estava num corpo glorioso. E é por isso que ela não conseguiu ver. Ela conseguiu reconhecer, achou que era o jardineiro. Quando Jesus falou Maria, ele deu a graça, ele chamou como ele chamava ela. E aí ela reconheceu a voz do Mestre. E os olhos espirituais, não carnais, espirituais,
se abriram e ela reconheceu o mestre. Rabone, mestre. E ali ela viu Jesus. E ali Jesus mandou ela voltar, contar aos discípulos. E ali toda essa história linda de amor começa. Aonde Jesus vai depois encontrar com os discípulos em Emaús. E aí vai se revelar a eles. Vai entrar naquela casa onde eles estão com as portas fechadas. Ele entra e diz: a paz esteja convosco. Quem não estava lá? Tomé. E aí, depois Tomé vem, eles contam para Tomé, e Tomé fala o quê? Eu só acredito se eu pôr o dedão lá. Se eu pôr o dedo na chaga dele, aí eu acredito. Vocês estão contando historinha para mim. Jesus sabia de tudo, e escutava tudo, e via tudo. Pois depois de uma semana, Jesus volta do mesmo jeito, entra, a casa fechada, tudo fechado. Jesus põe no meio deles e fala para quem? Para Tomé? Coloca o dedo aqui. Seu homem bule. Homem bule é homem de pouca fé. Pouca fé, né? Homem de pouca fé. E aí ele fala: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. O que Jesus quer falar para nós finalizarmos essa noite? Jesus quer falar para nós que Ele ressuscitou. E Ele, com essa ressurreição, Ele nos deu uma vida nova. E Ele preparou para nós moradas eternas. E nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos perseverar, como fez o Papa Francisco, até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Ele venceu na cruz, ressuscitou. E Ele disse para nós, o que Ele disse para mim e para você? Coragem. A luta é dia após dia, amado. E cada vez vai, eu não posso falar para você que cada vez vai ser um mar de rosa, não. Cada vez vai ser mais difícil. Cada vez é mais luta. A porta cada vez é mais estreita, porque larga é a porta e para o caminho da perdição. A porta do inferno é enorme. Enorme. Grande. Cabe todo mundo, cabe uma boiada. Passa um monte de gente uma vez. Mas a porta do céu é estreita. Só entra no céu aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. É o que diz aquela canção que eu já cantei outro dia aqui. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Vamos cantar isso? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Amém? Mas se nós se enchermos do Espírito Santo, buscarmos a Deus todos os dias, em oração, não faltar a Santa Missa, não faltar a Eucaristia, não faltar a confissão, buscar os sacramentos, fazer jejum, fazer penitência, buscar ao Senhor. E a palavra diz para nós: buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, porque vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir encontrar mais. Amém? Então Ele está se deixando encontrar. Busquemos ao Senhor todas as segundas-feiras no grupo de oração. Não falte no grupo de oração, porque o grupo de oração é onde a gente reza, onde a gente louva, onde a gente clama o Espírito Santo, onde a gente se enche da graça de Deus, onde a gente vem quebrado. Quantos de nós vêm aqui
quebrado, cansado, pesado, angustiado, deprimido, com tantos problemas do dia a dia, da luta do dia a dia, do dia que nós enfrentamos. Mas viemos na segunda-feira, chegamos aqui, às vezes viemos empurrado mesmo. O Espírito Santo veio até nos empurrou para cá, porque se fosse pela vontade da nossa carne nós não vínhamos, mas a gente vem, e quando a gente vem a gente sai daqui uma nova criatura, porque Jesus e o Espírito Santo nos faz uma nova criatura. Por isso que a gente não pode deixar de vir no grupo de oração, por isso que a gente não pode deixar de vir na Santa Missa, que é a mesma coisa. Você chega na missa cansado, com problema, com dor, com tantas coisas, você chega na missa naquele problema, com tanta situação, e você escuta a palavra de Deus, você canta, você reza, você toma a Eucaristia, e quando você sai da missa, você olha, não sei nem onde vai parar aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade, aquela tristeza, porque você sai cheio de Deus, porque Ele está dentro de você. E aí nós temos que continuar no dia a dia da nossa oração. Não podemos desanimar, é todo dia, é o terço que você consegue rezar, é um terço, glória a Deus, é o rosário, é ler a palavra de Deus, nem que for um pedacinho, meditar todo dia, rezar todo dia, pedir e clamar, para você sustentar na oração, para você aguentar a semana, voltar no grupo, voltar na missa e ser forte, e assim vai caminhando, e vai buscando o céu, vai buscando a vida eterna, vai buscando estar junto com Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.